O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podeis deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes durante todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos o que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Preparei uma homilia, graça do Espírito Santo, né? Amados filhos, após a noite feliz, que assim espero que tenha sido, nós aqui estamos diante
de um texto da primeira leitura do livro do Eclesiástico. Estamos também na segunda leitura da carta de São Paulo, onde vai nos ajudar a percebermos o nosso senso e conceito cristão no que diz respeito a honrar a Deus. O que seria honrar o nome do Senhor? O que seria viver os preceitos do Senhor? E aqui nós adentramos exatamente numa reflexão onde vai fazer com que nós, que somos cristãos, que somos católicos, com que nós possamos rever a nossa atitude enquanto família de Deus. Em primeiro lugar, somos uma família de Deus. E aqui há uma diferença muito grande e importante ser tocada, falada. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos seus pecados. Todos nós viemos de uma família. Todos nós fomos formados por uma família. Cada um de nós tem uma história, umas de dores e de alegrias, que compõem as nossas famílias. Mas o conceito hoje está na família de Deus para ser e adentrar na nossa família. E como está a nossa família? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa adesão àquilo que é de Deus? Cumprirmos com os mandamentos, cumprirmos com os preceitos. Deus honra o pai nos filhos e confia sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-lo e será ouvido por Deus. Olha o que o livro do Eclesiástico diz: se nós cumprirmos com os mandamentos da lei de Deus, em especial honrar pai e mãe, nossas orações serão escutadas. Deus ouvirá e atenderá as nossas orações. E talvez você possa me perguntar: Padre, será que é por isso que Deus não me ouve? E alguém aqui pode dizer: olha, eu tenho rezado tanto tempo, Padre, mas Deus não tem me ouvido. Será que é por isso? E como é que nós temos honrado nosso pai e a nossa mãe? Quem ainda os tem? Como nós temos feito isso? De que modo temos feito isso? Nós sabemos que hoje ser pai e ser mãe é um grande desafio. É um grande desafio. Em especial desafio quem tem filhos adolescentes ou que já passaram um pouquinho da adolescência. O desafio é redobrado, maior, e a ponto de não sabermos mais o que fazer. Chegamos a um ponto que não sabemos se o caminho que estamos tomando para com a nossa família está certa ou não. É certo proibir ou não é certo proibir? É certo deixar? Não é certo deixar? Nós estamos hoje vivendo uma crise que nós não sabemos educar.
porque precisamos de ajuda para educar os nossos filhos, em especial, digo, quem tem filhos adolescentes, em especial, ou, como muitos vão dizer, né, aborrecentes, porque de fato nos tira a paz. Mas essa é a missão do pai e da mãe. Eu costumo dizer que a nossa crise hoje está porque nós queremos ter pais legais. Pais legais. E os pais legais, maneiros, né? Meu pai é maneiro, minha mãe é maneira. E os pais legais acabam fugindo da doutrina, porque para ser legal você tem que fazer o que eles querem. E como você vai ser legal? Porque quando não faz o que se quer ou o que o pai e a mãe determina, você deixa de ser legal. E por isso a palavra de Deus quer nos conduzir, quer nos ajudar, quer nos trazer profundamente uma orientação. O Eclesiástico vai dizer: quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouro. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar será atendido. Ou seja, é uma orientação que a palavra de Deus hoje nos traz, é uma orientação que a palavra de Deus quer nos conduzir para que nós consigamos avançar com o mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar pai e mãe? É obedecê-los quando tem a idade, diante de adolescente para baixo, e é cuidar quando já chegar uma idade avançada. Então, em todo tempo, há um cuidado, há um zelar pelo pai e pela mãe, a todo tempo. Por quê? Porque Deus confiou a você esses filhos. Agora Deus confia os seus pais a você como filho. Quando chega a idade já que pode estar já senil, que muitas vezes acontece, é o tempo onde o filho e a filha tratará o pai com toda paciência e doçura. A carta de São Paulo vai dizer: amados por Deus, irmãos, sois os santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Estamos falando de família, onde é o lugar da misericórdia, da compaixão, da paciência. Estamos falando de família, onde se aprende a ser misericordioso na família, onde se aprende a ser bondoso na família, onde se aprende a ter compaixão na família. Por isso se há de ter muito cuidado com a palavra de Deus, para que essa palavra não perca o sentido da nossa vida. E aí ele vai dizer, São Paulo vai dar orientação para todos aqui, a começar dizendo com clareza: esposa, sede solícita para com vosso marido, como convém o Senhor.
solicitude. A mulher, amados filhos, como diz a palavra, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher, ela é a espiritualidade, ela é a doçura. A mulher é a ação própria do Espírito Santo de Deus. Então, a carta vai dizer para a esposa ser solícita. Eu, quando estou diante de um casal jovem celebrando o matrimônio, eu digo para eles, em especial para ela, que a mulher, ela tem a melhor parte. Ela basta ser solícita, carinhosa, como convém a mulher de Deus, porque ao homem a parte é mais, eu digo que é a pior parte, porque o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O modelo é Cristo. Então o homem, ele tem na Sagrada Família o papel mais difícil do que a mulher. Veja a boda de Caná. O mestre Sala foi ao encontro do noivo, porque se algo desse errado, também seria o encontro do noivo. Então a mulher, ela tem o céu garantido quando ela é solícita, ela é carinhosa. E aí depois vai dizer: marido, não seja grosseiro com a sua esposa, não lhe seja arrogante, grosseiro, porque a vida afetiva do casal, ela depende da docilidade da esposa e do carinho do esposo. Porque como a mulher vai se submeter na vida afetiva quando ele é um cavalo? Como pode? Não é possível isso. Não é possível. Então, amados filhos, a Bíblia nos ensina como ser marido e como ser esposa. E vai dizer também para os filhos: filhos, obedeça em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto ao Senhor. Então tem formação para todos nós. Assim constitui uma família de Nazaré. Só é possível uma família de Nazaré quando sabe viver as dimensões da palavra de Deus. Claro que todos nós temos problemas, claro que todos nós temos dificuldade, porque veja, eu sempre digo assim: graças a Deus que eu não tenho, graças a Deus que eu não tenho a vocação para o matrimônio, graças a Deus, porque juntar duas pessoas diferentes que vieram de formação diferente, não melhor nem pior, mas diferente, juntar duas pessoas e ser uma só família, com formação totalmente diferente, nós precisamos fazer agora dessas duas formações uma única formação. Então há conflitos, os conflitos são inevitáveis, porém o amor que diz a primeira leitura, a misericórdia, a compaixão, a solicitude, é que fará vencer todas as dificuldades que uma família possa ter. E depois, amados filhos, nos apresenta o Santo Evangelho, mostrando que Maria e José cumpriram a orientação da Bíblia, levaram o menino Jesus para serem apresentados. Ou seja, a família de Nazaré
tinha a palavra de Deus como sua bússola, sua orientação. E aqui mora o nosso problema. Eu fui num estado celebrar um casamento e lá eu via uma realidade muito diferente, onde as pessoas faltavam à missa dominical, e faltava a missa dominical por vários tantos motivos. Meus filhos, a Santa Missa é a oração mais plena que nós podemos fazer a Deus. A Santíssima Eucaristia está na missa, é a oração mais plena que alguém pode fazer a Deus. Tanto é que é mandamento guardar domingos e dias santos, e quem não o faz é pecado. E nós vamos muitas vezes burlando os mandamentos de Deus e achando que podemos transgredir o mandamento da lei de Deus, e depois queremos que nossas orações sejam ouvidas, que os nossos clamores sejam ouvidos, que nossas lágrimas sejam sentidas por Deus, mas nós vacilamos. Enquanto família de Deus que nós somos, não honramos o santo nome do Senhor quando faltamos à missa dominical. Então, amados filhos, somos provocados pela Sagrada Família a revermos a nossa família. A orientação é a palavra de Deus na nossa casa, com os nossos filhos. Não é um psicólogo A ou B ou C que escreveu um grande livro sobre educar os filhos. A Bíblia já nos fala como educar a nossa casa, como ser marido e como ser esposa. Fugindo disso, nós encontramos a desconstrução da família de Nazaré. Desconstruímos uma sagrada família, ainda que possamos achar que estamos no caminho certo, mas desobedecer os mandamentos é desconstruir a nossa casa. Portanto, hoje, que a Sagrada Família aponte a cada um de nós a orientação da Sagrada Escritura para conduzir a nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.